Olá pessoal, videoaula de ciências de hoje. Na videoaula de ciências de hoje, a gente vai continuar trabalhando sobre a reprodução dos animais. Então, eu vou dar uma revisadinha sobre esse assunto para vocês, vou relembrar. Vamos lá? A gente viu na aula passada que os animais eles se reproduzem de três formas diferentes. Eles podem se reproduzir através de ovos, que são chamados animais ovíparos. Os animais ovíparos, gente, a fêmea, ela libera o ovo dentro dela e esse ovo ele vai ficar num ambiente onde ele vai se desenvolver até o período em que o animal vai romper o ovo e vai nascer um novo animal. Que animais são esses que nascem de ovos que a gente viu? A maioria das aves, não é? A galinha, o ornitorrinco. As aves temos galinhas, os pássaros diversos. Temos também alguns peixes. Temos também a tartaruga, algumas cobras e o sapo. Demais animais, pato. Então, a maioria das aves colocam ovos. Então, a maioria das aves são ovíparos. Então, se reproduzem através de ovos. A gente viu que também os animais, eles são chamados animais vivíparos. Os animais vivíparos é quando o animal se desenvolve dentro da barriga da fêmea, onde ele vai encontrar condições adequadas para se desenvolver. Que animais são esses? Nós, seres humanos, os animais, a maioria dos mamíferos, como cachorro, gato, vaca, ovelha, elefante, a leoa, né, os leões. Então, esses animais que a gente viu são animais vivíparos, não é? Nós, seres humanos, os ursos, os elefantes, a vaca, a ovelha, leoa, baleia. Baleia também é vivíparo, tá certo? Temos também outro tipo de reprodução, que é ovovivíparo. Já os animais ovovivíparos, a fêmea, ela vai produzir os ovos, mas ela não vai liberar os ovos. Os ovos vão ficar dentro dela até o período em que o animal vai nascer. Vai se romper os ovos e vai nascer esses animais. Quais são esses animais que são ovovivíparos? São os tubarões, os escorpiões e o cascavel e alguns outros, tá? Então, a gente viu sobre essa reprodução. O que é que vai acontecer agora? Para ver se vocês fixaram realmente o conteúdo, eu vou colocar dois tipos de reprodução na atividade, que são os ovíparos e vivíparos, para vocês distinguirem quais são os animais ovíparos e os animais vivíparos. Vocês vão separar. Então, na atividade que vai ser simples, está na ficha em anexo. Se você pode, como sempre falo, se vocês podem imprimir, tem em casa impressora ótima, imprime e responde a atividade. Caso não tenha, você copia a atividade e depois responde, tá certo? Como se você estivesse na sala de aula copiando do quadro para depois vocês responderem, tá certo? Então, vocês vão responder as questõezinhas envolvendo esse assunto para ver se fixaram realmente o conteúdo, tá certo? Então, as questões são simples. Vai ter alguns animais, como pássaro, cachorro, sapo, vaca, tartaruga, cobra, peixe e urso. Não precisa necessariamente copiar, vai ter lá umas figuras e o nome desses animais embaixo. Não necessariamente você precisa desenhar. Você coloca o nome desses animais e depois você vai separar na tabela quais são os animais ovíparos e quais são os animais vivíparos, tá certo? Onde for os animais vivíparos, você coloca na primeira coluna. E os animais, esses animais que vocês vão ver aí na atividade, se for ovíparos, põe ovos, você vai colocar na segunda coluna. Então, é simples, tá certo? Na próxima aula, a gente vai focar sobre os animais que põem ovos. A gente vai ver animais que põem poucos ovos e animais que colocam muitos ovos. E o período, por exemplo, que se desenvolve o ovo da galinha. Por exemplo, a galinha, ela põe os ovos no ambiente, ela vai chocar, aquecer os ovos, ou quando é numa granja, por exemplo, vai ter um aquecedor criado pelo ser humano, que vai aquecer aqueles ovos durante 21 dias. Então, durante 21 dias, o ovo vai chocar
e para nascer um novo aí animal que nasce de ovos, né? Um animal ovíparo. Então, gente, é isso. Então, a gente vai focar os animais que nascem de ovos na próxima aula, tá certo? Mas eu creio que vocês entenderam direitinho. A gente só vai ver mais alguns animais que põem poucos ovos e tem animais que põem muitos ovos, tá certo? Então é isso, gente. Espero que todos tenham entendido. Caprichem na atividade. Façam as atividades direitinho, tá certo, gente? Então, boa aula e tchau, tchau!